Gente, a luz voltou depois de 49 horas e 28 minutos. Eu tava contando, eu conto as coisas, eu faço isso, é uma coisa que eu faço, eu realmente conto tudo. Enfim, depois a gente pode falar sobre isso se vocês quiserem. Então isso quer dizer que a geladeira tá funcionando, não sei se dá pra ouvir, ó. Aliás, eu vou desligar essa geladeira porque me irrita esse barulho um pouco pro áudio. Isso quer dizer também que eu tenho água, de novo. E isso quer dizer, mais importante do que tudo isso, eu acho, pra gente aqui, que a gente hoje tem vinhetinha, porque eu posso, meu computador voltou a funcionar. Eu posso então fazer a abertura. Mas esse dose diária não é sobre isso, não é sobre nada disso. Quer dizer, é também sobre isso. Ele é sobre isso também, mas ele é sobre uma outra coisa que ficou na minha cabeça essa semana inteira e talvez na de vocês também. Que é a seguinte: como é que você... Eu falei sobre mudança, sobre a ideia de mudar e de fazer outra coisa da vida e tentar outros caminhos e tal. E as pessoas me responderam coisas como essa impressão da mudança gera uma ansiedade do que tem que ser mudado na sua vida, do que não tem que ser mudado. E aí eu fiz um outro vídeo me retratando em relação a isso, falando, cara, eu acho que eu não tô falando que você tem que mudar tudo, porque parte do que a gente tá dizendo aqui, parte do que eu tô processando na minha vida e tô aqui dividindo com vocês, tentando dividir para receber de volta, uma espécie de troca maluca, isso aqui que acontece. Nunca imaginei que isso fosse ser possível por um canal no YouTube. Eu não imaginava, talvez eu fosse ingênuo. Isso é uma troca enquanto eu processo a minha vida, vocês processam de vocês aí, e a gente partilha essa parada, o que é muito louco e muito incrível que isso possa existir, possa acontecer. E eu sou muito agradecido por isso estar acontecendo. Sério, de verdade. Mas bom, uma das coisas que eu tenho processado é não a vontade de mudar as coisas, que eu já mudei muita coisa na minha vida, já abandonei muitos percursos e carreiras e casamentos e casas e cidade e tal, mas meu processamento nesse momento... eu falei isso já? Não, isso é um dose diária de domingo, né? Mas quer dizer que eu posso falar mais. Bom, talvez por isso eu esteja tão animado também, além da luz. Mas uma das coisas que eu tô processando é a vontade de conseguir estar nos lugares que eu tô, de conseguir estar aqui nessa vida que eu tô levando e parar de estar insatisfeito em relação a ela. Parar de achar que tem uma vida melhor que eu deveria estar levando, entendeu? Em algum lugar escondido, em algum lugar tem uma vida boa que você não está vendo. Acho que isso tem a ver com os lances de budismo que eu estou lendo, eu acho que isso tem a ver com o curso que eu estou organizando de autoescrita, que tá tomando muito minha cabeça. Acho que tem a ver com o livro que eu já mostrei para vocês outro dia, nesse vídeo aqui. Esse livro é muito legal, é uma parada, tem livros que a gente realmente... Então tem todo esse pensamento sobre como que você processa a sua vida sem achar que você precisa de grandes coisas, de grandes feitos, de grandes aquisições, de grandes dinheiros, de tudo isso, e consegue viver a sua vida. Viver a vida, que é título de novela, inclusive, e título de um filme do Godard, muito maravilhoso, não sei se vocês já viram, além da novela do Manuel Carlos. Então, essa parada pra mim é muito séria, como é que vive a vida, mas como é que também não se submete a coisas que são absurdas, e coisas que trazem sofrimento pra gente, como, por exemplo, todos aqueles outros vídeos, todo vídeo que eu já fiz lá sobre o negócio do terminar ou não terminar, que eu falava, gente, mas olha só, tô dizendo isso, mas nesse vídeo eu falava, tô dizendo isso, mas pra quem tá numa relação abusiva, eu acho que tem que terminar, acho que é isso, tem que terminar e acabou, entendeu? Então eu acho que tem situações nas quais você tem que sair mesmo e mudar. Mas a pergunta desse vídeo aqui hoje é, como é que você identifica uma situação e a outra situação? Como é que você sabe, consegue perceber que isso é uma coisa que tem que ser mudada? É difícil às vezes porque eu vejo a minha imagem na tela falando e eu olho para ela. Como é que você percebe uma coisa que tem que ser modificada? Tem uma água ali que eu vou desligar, só um instantinho, rapidinho. Deixei uma água ligada no tanque. Calma aí. Não é de propósito, não sai daí, eu volto em um minuto. Bom, é que como a água voltou, eu tô tipo limpando muitas coisas que tinha que limpar e enquanto faço o vídeo. O que eu tava dizendo? Assim, como é que você consegue identificar uma coisa que tem que ser mudada e uma coisa que você tem que entender que é parte da coisa? E aí uma pessoa me escreveu, cara, pra mim é muito simples, pra mim as coisas que eu consigo mudar, eu entendo que eu posso mudar, e tem coisas que eu não consigo mudar, que eu entendo que eu não posso mudar e que quanto antes eu parar de me debater com elas, melhor. Faz sentido, faz sentido. Tem a ver com o budismo? Acho que sim. Então, por exemplo, numa escala do grande pro menor, assim, você consegue mudar o lance da morte? Não consegue mudar. Então, vale a pena se debater com isso? Talvez não. Vale a pena pensar sobre isso e processar isso? Isso eu acho que sempre.
Então as coisas que a gente não consegue mudar, ainda assim a gente consegue processar, pensar, elaborar, metabolizar, que é uma palavra que eu tenho gostado. O sistema capitalista e as injustiças dele. Você consegue mudar? Provavelmente não. Tentaram, né? Tentaram aí no século XX ali, comunismo e tal. Não deu muito certo. Então, talvez você entender que o dinheiro tem lá seus problemas. Muitos tem. Você consegue resolver isso? Provavelmente não. Então, no momento que você parar de lutar com isso, melhor. Outra que eu penso. Desculpa. Política brasileira. Aí eu falo do Bolsonaro e tal, mas pensa no Congresso inteiro, todo aquele negócio, tudo que você vê todos os dias. O caos do Rio, por exemplo, aqui, esses dias. As pessoas não cuidam da cidade. Todos os bueiros estão entupidos. As árvores estão caindo. Tudo isso está acontecendo. Dá uma chuva, as pessoas morrem. O Vidigal, a Rocinha, morrem. As pessoas morrem. Não é que assim, pô, aqui em casa acabou a luz. Você morreu. A sua vida, a sua narrativa, a sua trajetória acabou nessa chuva. Isso eu acho muito maluco. Eu consigo mudar isso agora, especialmente considerando que já se deu, mas aí estamos falando da morte de novo. Mas não, acho que não. Então tem essas grandes coisas que você não consegue mudar. E aí se debater, o luto, por exemplo, a gente se debate com o luto, a perda de alguém, a perda de uma relação, mas a perda de alguém, a gente se debate com aquilo fica na gente. Quando eu perdi meu pai lá atrás, aquilo durou em mim muito tempo. E eu não tinha o que fazer. Tem uma hora que eu deixei durar. E uma hora foi parando. Mas bom, não é disso que eu quero falar. Estou querendo dizer que tem coisas que você então não consegue mudar. Cachorro latindo agora, por exemplo. Tá com fome. Não, ele tá carente também porque eu tô aqui, mas me ouvindo falar. Ele tá me ouvindo falar e fica assim. Mas tem coisas que você consegue mudar. Então a distinção seria essa. O que você não consegue mudar, aceita. O que você consegue mudar, trabalha para mudar. E aí entramos numa outra questão que é a diferença entre a palavra aceitação e resignação. É difícil isso, porque pra mim a aceitação sempre foi uma coisa meio de aceitação. Pô, o cara tá aceitando, tá acomodado e tal. Já fiz um outro vídeo sobre isso também. Acomodação, se eu quiser ser. Outro dia eu comecei a ler a aceitação como uma coisa positiva. Os valores dos conceitos, dos sentimentos, dos conceitos que a gente dá para eles, são coisas históricas, culturais, dependendo do lugar onde eles estão colocados, entendeu? Os conceitos não existem como coisas em si, depende de como a gente valorar eles. Então, dentro de uma tradição histórica, cultural e tal, a aceitação é uma coisa boa, dentro de outra é ruim. Então você vai entendendo isso, né? Você vai pensar no neoliberalismo como modelo ou no budismo como modelo, são coisas diferentes. Muito embora talvez tenham similaridades, mas isso não importa. E aí, como é que você... Falo muito né? Como é que você consegue aprender a distinguir essas coisas, que não são as coisas que são imutáveis mesmo, que você não consegue, com as quais você não consegue se enfrentar ou modificar? Tem uma porrada de outras coisas ainda que você poderia modificar, mas vale a pena. Então eu queria chegar à história da luz, por isso que eu comecei tudo isso aqui. Nesses 2, 3 dias, né? A luz acabou na quarta, voltou na sexta-feira à noite. Não, 2 dias e pouquinho. Nesses 2 dias, a minha rua, que foi a única que continuou sem luz aqui da região, virou uma espécie de comunidade paralela. As pessoas começaram a se encontrar, a se falar. Eu conheci os meus vizinhos e tudo isso aconteceu. E nesse processo, tinha gente muito indignada, lutando, ligando para a Light o dia inteiro para resolver isso. E tinha gente que estava botando as cadeirinhas de praia na rua e conversando. E aceitando essa situação e vendo que limonada que podia fazer do limão, entendeu? E aí as pessoas ontem à noite estavam fazendo música na rua, tinha uma galerinha fumando maconha, cantando rap e tal, que nunca aconteceu, mas como estava escuro a rua inteira, eles estavam lá improvisando o lance do rap deles, enquanto eu fui andar com o cachorro. Isso não existia, né? Então eles viram ali uma oportunidade naquela situação que estava colocada para eles, para viver uma coisa que eles não viveriam, entende? Então a própria ideia de que o que você pode aceitar, o que você não... E a minha mãe ficava falando, você tem que ligar para a Light. Eu falava, mãe, eu já liguei para a Light. Você tem que ligar para a Light mais uma vez, mãe, eu já liguei para a Light. Mas você mandou mensagem? Mãe, já mandei mensagem. Não, mas você tem que ter um número que é de emergência. Mãe, eu já liguei para um número de emergência. Mas você tem que ligar de novo várias vezes. Você quer que eu ligue? Bom, minha mãe, quanto que você aceita da vida e quanto que você luta para mudar a vida? Aí você vai me responder que essa medida se dá com... Essa pessoa respondeu que isso se dá com que você percebe que você pode mudar. Mas isso tem a ver também com o que você deseja realmente mudar. E entender esse desejo, isso é fluido, isso é que é mais louco. Isso é fluido, isso é fluido. Isso muda o tempo todo, o que eu acho que precisa ser mudado e que eu acho que pode ser metabolizado e aceito, que eu posso aceitar e aprender com aquilo e criar uma outra experiência, criar uma experiência com aquilo que não existiria, de vivência, muda de um dia para o outro. Então não é simples.
essa resposta, se você achar que você achou essa resposta, minha opinião, tá? Se você achar que você encontrou essa resposta, isso precisa ser mudado, isso não, provavelmente você tá enganado. Porque essa resposta, ela é fluida, ela vai mudar, você vai reoperar, e acho que o que faz sentido é olhar para ela cada vez e falar, agora eu estou sentindo necessidade de mudança nisso aqui, por quê? O que realmente me faz mal? O que eu poderia aprender com esse troço? O que eu poderia rever com essa situação? Onde que eu poderia estar com ela? Entende? A história do budismo lá, né? Você pode estar satisfeito deitado, dormindo no chão, ou você pode estar insatisfeito. Ou você pode estar insatisfeito dormindo num castelo. Hoje em dia, então, você pode estar no castelo pensando, mas aquele outro quarto do castelo é melhor do que esse aqui, né? Eu queria estar na outra suíte. Isso é bem possível. É relativo sempre. E você vai lutar para mudar. Isso era uma coisa muito clássica em mim quando eu viajava fazendo uma peça. E eram uns hotéis muito ruins, assim. Muito ruins mesmo. E aí eu sempre ia chegar no hotel e tentar mudar o quarto para um quarto melhor. Sempre, 100% das vezes. Só que a partir do momento que você muda, você tá pensando, mas será que esse é o melhor? Podia ter um outro melhor? Qual que é o limite disso? Pode ter uma cama um pouco maior? Sou uma pessoa grande, então tô sempre pensando nisso. Hoje em dia muito menos. Hoje em dia eu falo, tá bom. Mas não se me faz mal realmente. Se é um quarto sem janela, aí eu vou ficar na experiência de não ter janela? Não, sem janela me faz mal. Me faz mal. E aí não adianta fingir que não me faz mal. Me faz mal. Talvez a medida seja um pouco essa. E o que me faz mal ou não me faz mal, muda. Então você não pode estabelecer padrões. Eu não aceito quarto sem janela. Talvez daqui a um ano eu acho maravilhoso um quarto sem janela. Mas naquele momento me faz mal. Me faz mal. Então não. Posso processar isso? Posso pensar por que me faz mal? Claro, acho que eu vou pensar. Eu tenho medo de altura. Eu sou fóbico, né? Já falei isso aqui milhares de vezes. Eu sou bastante fóbico. Hoje em dia muito menos. Hoje em dia, não menos, mas hoje em dia eu consigo processar tudo isso. Vou pra São Paulo encontrar a Flor amanhã. E a Flor adora altura. E ela tá num quarto, num hotel, fazendo uma peça, que é o 17º andar com uma varanda. Eu falo, eu não vou ficar aí. Ah, não, eu vou pro 12º. Eu falo, não vai rolar. Eu já fiquei em quartos assim com ela e às vezes até fico, mas me faz mal várias vezes, então não. Agora, por exemplo, a coisa da luz aqui. Tinha gente desesperada. Você pode achar um lugar de tranquilidade no qual, nesse lugar, essa angústia pare de ser tão potente e você consiga estar ali? Pra mim super foi. Eu tava conseguindo dormir, entendeu? Não tem luz, não tem nada, não tem coisa. Você pode ficar na ansiedade de não ter o celular, de não ter o computador? Pode. Ou você pode simplesmente dormir. Isso é um aprendizado, né? E isso muda. Então o que eu queria dizer com isso tudo é que o que a gente pode mudar ou não mudar na nossa vida é o seguinte, presta atenção. O que a gente pode mudar ou não mudar na nossa vida vai depender de quem a gente é naquele momento. E quem a gente é naquele momento varia muito. E o que a gente também pode fazer é tentar se processar para ser uma outra pessoa. E aí eu ia falar uma pessoa melhor, mas eu tenho muita desconfiança dessa ideia da pessoa melhor e da evolução do sujeito. Porque assim que você começa a pensar sobre isso, você começa a olhar para os outros achando que os outros são piores que você. Isso é o maior erro, eu acho. Bobagem. Mas você consegue se processar, se encaminhar para ter mais entendimento de você, mais percepção de você. Se debater menos com coisas que não vão adiantar e conseguir orientar a sua energia para coisas que te fazem bem. Nesse sentido, uma pessoa melhor é uma pessoa que consegue se entender melhor e é capaz de se fazer melhor, tá melhor. E talvez, por exemplo, coisas que você consegue mudar. Eu quero ganhar mais dinheiro até o final desse ano. Beleza, você consegue mudar isso? Consegue, é possível que sim. Você vai se esforçar loucamente para isso. Mas isso vale a pena? Vale a pena, né? Outro vídeo. Isso vai te trazer contentamento, tranquilidade? É isso? Isso vai parar? Você vai chegar a ganhar, sei lá, 10 mil reais e vai ficar bem? Ou isso é uma escada que não tem fim? Uma escada que, né? Escada rolante. Essas percepções não têm resposta em si. Elas têm que continuar sendo processadas para que você, a cada vez que se pergunte essas coisas, entenda um pouco mais de você, mas sabendo que você não vai chegar a nenhuma resposta definitiva porque você não é definitivo. Você não é uma coisa em si. Então você não vai encontrar, isso aqui vale, isso não vale. Isso vai mudar. Só que quanto mais você se pergunta isso, se pergunta isso, se pergunta isso, mais aptidão, mais capacidade você tem para lidar com as coisas também. E para lidar com você. Com você. Mas não é fácil, né? Tchau. Até amanhã. E sabe o que mais? Mais importante? Vinhetinha. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau. Beijo.